Olá! O Brasil produz hoje cerca de 5 milhões de toneladas de trigo por ano. Versátil, o trigo é utilizado na fabricação de pães, biscoitos, massas, pizzas e mais uma infinidade de produtos, além de ser um grande aliado do organismo. No programa de hoje, uma entrevista com os médicos Marcelo Brausen e Mauro Fisber, autores do livro Trigo na Dieta Saudável. A importância do trigo na indústria da alimentação, as propriedades nutricionais da alimentação diária e mais, o curso do Senai e a receita do dia. Fique ligado, o programa está começando. Pão francês é bom, que gostoso é o pão francês. Pão francês, na verdade, é uma felicidade. Pão francês é crocante, é macio. No café, no almoço e jantar, vale a pena procurar o delicioso pão francês. Agora o autêntico pão francês tem selo de qualidade. Em 2009, a indústria da panificação foi responsável pela abertura de 10 mil novos postos de trabalho, totalizando mais de 760 mil empregos gerados diretamente nesse setor. O pão francês ainda é preferência nacional. Confira! Ele é o rei da padaria. O pão francês, eu quero crer e entendo que é a alma da padaria. Ele é o carro-chefe, inclusive, aqui dentro da nossa produção. Cada um tem um gosto, né? As pessoas gostam do pão mais claro, outros mais escuro, né? Então, eu procuro escolher sempre os mais clarinhos. Pois é, o pão francês representa 25% do faturamento dessa panificadora de Jundiaí, interior de São Paulo. De segunda a quinta, 1.700 e sexta, sábados e domingos, 2.100 unidades. O nosso pão de cada dia passa por várias etapas antes de chegar à mesa do consumidor. Um é um processo indireto ou de esponja e o outro é um processo direto. Na realidade, a diferença entre eles dois está principalmente nas etapas de mistura e fermentação. A farinha de trigo e os outros ingredientes se misturam, chegam ao ponto de véu. Depois da fermentação, é feita a pestana e forno. E quando sai, é de dar água na boca. A cor dourada, o contraste da textura crocante da casca com o miolo macio o torna irresistível. Quem resiste a um pão quentinho, hein? Comer um só é impossível. Para a família Massad, pão e produtos à base de trigo nunca faltam na mesa. Não dá para resistir. Qualquer hora, qualquer estação, calor, frio, faça sol, chuva. Desde pequenininha, comer pizza e já passavam no pizzaiolo lá, que é o mesmo, acho que é o mesmo há 20 anos ou mais. E ganhava uma massinha, para todo mundo ficar fazendo massa na mesa. Apesar de parecer que somos apaixonados por produtos à base de trigo, ainda consumimos pouco desses alimentos. A Organização Mundial da Saúde recomenda uma média por pessoa de 3 pãezinhos por dia, o que equivale a 60 quilos de pão por ano. A Argentina estamos na faixa de 60 quilos de consumo de pão per capita por ano. No Chile estamos a 90 quilos per capita por ano. O Brasil ainda tem bastante a caminhar. Segundo a ABIMA, Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias, o faturamento do mercado de macarrão no Brasil cresceu 4% em 2009 e o consumo das massas frescas e instantâneas não parou de crescer. Veja agora como chamar a atenção desses produtos dentro da sua padaria. Ela faz parte do nosso dia a dia. É uma das principais fontes de energia para o nosso organismo. E não é nenhum sacrifício saboreá-la. Afinal, não há quem seja capaz de resistir a um belo prato de massa. Além da praticidade, da facilidade de preparo, de ser um produto barato, ele está ao gosto do brasileiro. Do netinho ao vovô, todo mundo gosta de macarrão. O macarrão faz parte da vida da maioria de nós brasileiros, principalmente na macarronada de domingo.
É um costume que foi trazido pelos italianos durante o final do século XIX e o início do século XX com a imigração. Mas a macarronada não foi a única iguaria trazida de lá. Lasanha, capelete, ravioli, uma enorme variedade. Fábio é fiel apreciador das massas. Pelo menos 2 vezes por semana, o contador deixa de lado o arroz com feijão e vai almoçar num restaurante italiano. O que eu gosto mesmo é rondelli, de presunto, queijo e espinafre, que eu gosto muito. Esta casa de comida italiana no centro de São Paulo oferece cerca de 80 opções de massas. Tudo é produzido na própria casa, mais de 1 tonelada por semana. Há 38 anos nós produzimos o mesmo tipo de massa, sem nenhuma mudança, sem nada de conservantes, é tudo natural. Bem, se as massas são irresistíveis, o que dizer então das pizzas? Sou apaixonado por pizza. Desde que moro no Brasil, fiquei mais apaixonado ainda. E a paixão por pizza não tem idade. Esta família reúne as 3 gerações. As épocas são diferentes, mas quando o assunto é paladar, não tem discussão. A massa é muito boa e a mussarela de boa qualidade. Eu prefiro também de mussarela, mas eu gostei muito da calzone que eu comi aqui hoje. Um bom molho de tomate também é importante, além da massa. Esta tradicional pizzaria na zona sul de São Paulo foi fundada na década de 50 por uma família de napolitanos. Aqui eles só trabalham com receitas legítimas italianas. Tanto que a casa recebeu recentemente um selo de autenticação da cidade de Nápoles, na Itália, como pizzaria brasileira que faz a legítima pizza napolitana. Tem que equilibrar os recheios, o molho, a massa. Quando você come a pizza, você tem que estar sentindo o sabor de tudo, do molho, do recheio, não só de um único produto, o recheio, né? A pizza é um conjunto. Confira no próximo bloco os benefícios do consumo de trigo. Voltamos já já. Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. Mais de um século de liderança. O segredo? Altos padrões de excelência e uma sólida parceria com nossos varejistas. Parceria que torna a Souza Cruz e seus quase 250 mil varejos clientes negócios sustentáveis. O Clube Mais é uma das muitas iniciativas que concretizam essa atitude ao oferecer vantagens em serviços que agregam valor tanto para o negócio como para a vida dos clientes, de seus familiares e funcionários. A Souza Cruz e seus parceiros contribuindo para melhorar o empreendedorismo no Brasil. Pão francês é bom, que gostoso é o pão francês. Pão francês, na verdade, é uma felicidade. Pão francês é crocante, é macio, no café, no almoço e jantar. Vale a pena procurar um delicioso pão francês. Agora o autêntico pão francês tem selo de qualidade. O pãozinho que você come todo dia de manhã tem uma força muito maior do que você imagina. Existe a ABIP, a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, que junto aos seus filiados, os sindicatos, associações e institutos de panificação de todos os estados brasileiros, configuram a força do setor da indústria de panificação. Através do PROPAN, Programa de Apoio à Panificação, promovemos a capacitação e a profissionalização da gestão das padarias e com um belíssimo trabalho e ações das associações e institutos de panificação, fazemos também o desenvolvimento dos profissionais que atuam nas padarias. Nossa missão é profissionalizar, fortalecer e assegurar o crescimento da panificação brasileira. ABIP, caminhando junto à indústria da panificação. A alimentação é fundamental para melhorar a performance dos atletas. Para fazer um bom treino, é preciso ter energia e ela pode estar no pão que você come toda manhã, sabia? Primeiro, o aquecimento. Depois, 1h30 de corrida.
Há 8 anos, essa é a rotina praticamente diária de Armando. Aos 40 anos, 1,67 de altura, ele mantém os 60 quilos correndo. A experiência nas pistas faz a preparação do atleta começar bem antes do treinamento. Temos que voltar um pouquinho. 2 pães integral, um peito de peru e um queijo branco e um copo de leite com achocolatado. O grão faz parte da pirâmide alimentar. De acordo com a nutricionista, pães e biscoitos devem fazer parte do dia a dia de pessoas que trabalham, estudam, das que querem manter o peso ou emagrecer, e também daquelas que têm um desgaste físico maior, como os atletas, por exemplo. Eliminar os alimentos à base de trigo radicalmente da dieta é tão complicado quanto deixar de fazer a primeira refeição do dia, o café da manhã. É errado, porque o seu corpo ele precisa ter todos os nutrientes ao longo do dia, né? Tanto no café da manhã, quanto no almoço, no jantar e nos intervalos. Então tem que equilibrar o consumo, as quantidades ao longo do dia. O trigo é rico em minerais, proteínas, vitaminas e principalmente em carboidrato. Por isso, uma dúvida comum. Se a gente for colocar mesmo qual alimento engorda, todos engordam. De repente, se eu fizer uma refeição com base de frutas, de repente, digamos que eu coloque uma porção de mamão, de maçã, de manga, caqui e abacate, são frutas. Você pode vir a engordar, você pode compor até 500 calorias só comendo uma porção de cada dessas frutas. Contribui para uma boa digestão e para a manutenção de uma boa forma. Ele também aumenta a capacidade de concentração e a disposição física. Veja só. Muita gente não sabe, mas o trigo é um grande aliado da saúde. Ele aumenta a disposição física e a nossa capacidade de concentração. Ajuda a espantar a insônia e a ansiedade e até mesmo diminui os riscos do nosso organismo desenvolver alguns tumores. As boas notícias são resultado de um estudo realizado pela Universidade de São Paulo. O trigo é um cereal importante porque ele é um alimento que nos permite ter um hábito alimentar adequado, nos permite ter um hábito intestinal adequado. Depois de anos de estudo, os professores resolveram desmistificar as preocupações que existem sobre o consumo de alimentos derivados do trigo. Eles simplificaram a linguagem e lançaram o livro Trigo na Dieta Saudável. Nós sempre trabalhamos com alimentos ou com derivações do trigo, por exemplo, trabalhando com o trigo enriquecido, com a farinha de trigo enriquecida, com a utilização de biscoitos, de pães. O livro também ensina como aproveitar melhor os vários tipos de trigo, como o integral, o sarraceno e o triguilho. E ainda dá dicas e receitas assinadas por alguns dos maiores chefes do Brasil. Ele vai encontrar desde a história do cereal, desde a história do pão, da farinha, da massa, do biscoito, dos bolos, da pizza, que são todos os alimentos que saem daí, até uma forma de utilização saudável desses alimentos, coroados por receitas dos principais chefes do Brasil e do mundo. No próximo bloco, o mercado de biscoitos e entrevistas com José Santos dos Reis, presidente da NIB, e Alexandre Pereira, presidente da BIP. Fique ligado! Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. Pão francês é bom, que gostoso é o pão francês. Pão francês, na verdade, é uma felicidade. Pão francês é crocante, é macio. No café, no almoço e jantar, vale a pena procurar o delicioso pão francês. Agora o autêntico pão francês tem selo de qualidade.
Com a Multipom, só não encanta os clientes quem não quer. Oferecemos ao mercado o que há de mais moderno em tecnologia para comunicação no ponto de venda. A TV Padaria, uma rede de mídia indoor, traz dicas, ofertas e conteúdo específicos para agradar aos seus clientes. Quer mais? Conheça a 3D Mídia, que com efeitos especiais chamam 2 vezes mais a atenção de quem passa pelo ponto de venda. Quer levar a sua empresa para todo o Brasil? Aproveite e anuncie nos intervalos de O Empreendedor, um programa que leva aos seus clientes informações completas sobre o setor de panificação. E saiba ainda como funciona nosso sistema de Bluetooth. Você transmite a quem está na sua loja as suas melhores ofertas. Fidelize seus clientes. Use a nossa tecnologia na sua receita de sucesso. Você sabia que o Brasil é o segundo maior produtor mundial de biscoitos? Vamos conhecer um pouco mais desse mercado de produtos de alto valor agregado. Tradição, clima ou hábito. O fato é que o brasileiro consome menos trigo do que os europeus e até alguns países da América Latina. Menos que a Argentina, por exemplo, né? A Argentina é um grande produtor de trigo. Ele fornece trigo para a gente. Mas em relação ao consumo de biscoitos, a realidade é outra. Nós pretendemos consumir acima de 8 quilos per capita. Essa é a nossa meta nos próximos anos. Essa fábrica, que fica em Brasília, no Distrito Federal, produz cerca de 80 mil quilos de biscoitos por mês. Nossa diferencial é a nossa qualidade mesmo. São cerca de 45 tipos diferentes de produtos. Muitos deles recheiam as vitrines das padarias. Os amanteigados, por exemplo, são os mais procurados. A de Minas, fundada há 21 anos, nasceu da ideia do marido da Sandra. Foi ele que resolveu comercializar as famosas bolachinhas artesanais preparadas pela mãe, uma tradição da família mineira que deu origem ao nome da empresa. Tem vários tipos, formatos e sabores a agradar a todos os paladares. O processo de produção ainda é bem artesanal, mas em algumas etapas já conta com a ajuda da tecnologia. Atualmente, a empresa fornece para várias regiões do Brasil e tem projetos para exportar os produtos. Já tem uma negociação com o Oriente Médio e com Angola, né? Está bem adiantado, está em fase já de finalizar para a gente realmente realizar mais um sonho que seria exportar. De acordo com a ANIB, Associação Nacional das Indústrias de Biscoitos, o Brasil é o segundo maior produtor mundial do produto. Só perde para os Estados Unidos. Os biscoitos também seguem a tendência do mercado. Busca por produtos mais saudáveis, como os integrais. Bom, no ano passado, em 2009, nós criamos um site, que Trigo é Saúde, juntamente com as associações do pão, de massas, biscoitos e do próprio trigo, ok? A seguir, Alexandre Pereira comenta a importância do trigo na indústria da alimentação brasileira. O Brasil vem investindo em tecnologia no que se refere ao trigo. O trigo para panificação, a maioria dele é importado. É um trigo que vem da Argentina, que é um trigo melhor para panificação. Mas tudo é questão de tecnologia e já tem hoje também trigo panificável no Brasil. Então, nós defendemos assim, que é importante, inclusive, uma parceria tripartite entre a indústria moageira e todo o setor de trigo, e os agricultores e o governo, para que nós possamos, no curto, no médio prazo, sermos autossuficientes. O mercado de panificação passou durante muito tempo com 26 quilos, 25, 26 quilos per capita. E nessa década, a partir do ano 2000, que nós começamos a ter, com a mudança do oferecimento de um mix maior nas padarias brasileiras, nós passamos a aumentar esse consumo. Já estamos hoje em um consumo de 33 quilos per capita. Tivemos um crescimento aí nos últimos 10 anos, em torno de 30% o consumo per capita. Ainda é muito pouco, representa apenas menos de 2 pãezinhos de 50 gramas por dia por brasileiro. A Organização Mundial de Saúde recomenda 60 quilos per capita, que seria 3 pães por dia por brasileiro.
Mas isso tudo é uma questão cultural, não se muda a cultura de um povo de um dia para o outro. A gente precisa mostrar para a população brasileira a nova diversidade de pães, a importância na alimentação nutricional do carboidrato. Então tudo isso é um trabalho que nós, do Conselho Nacional do Trigo, formado pela BIP, pela Bitrigo, pela BIMA e pela ANIB, estamos trabalhando para que se aumente o consumo. Nós acreditamos que estamos agora num bom momento. O Senai tem várias opções quando o assunto é capacitação. Às vezes, são os detalhes. Pequenas coisas assim que para nós leigos assim, parece que nem percebe, né? Mas a professora sempre olha, falta um retoque aqui, tem um micro buraquinho. Às vezes, as oportunidades. A gente está fazendo agora aqui que seria o carro-chefe da padaria, né? É o pão francês, né? Todos os meus amigos que fizeram o Senai, né, falaram, a escola é boa, né? A cozinha lá é muito grande, é ampla, os professores são ótimos. Então acontece, eu falei assim, é lá que eu vou. Eles são alguns dos alunos formados pelo Senai Horácio Augusto da Silveira. O nome é uma homenagem ao educador que implantou a rede de escolas profissionais em São Paulo. Ao todo, no estado, são 3 unidades Senai de alimentos. O que fica na Barra Funda passou por várias reformulações antes de se transformar em referência em cursos e serviços nessa área. Em função do que o mercado sinalizava, quando a escola foi então totalmente transformada, se compôs, né, a estrutura, as plantas, os laboratórios. E isso vem evoluindo, tanto que a escola está em obra com 5 milhões e 200 de investimento para ainda mais atualizar o que a gente tem em laboratório e em plantas. Aqui os alunos encontram os cursos regulares, que formam técnicos na área de alimentos, e os de formação continuada, dividido em 4 etapas: iniciação, qualificação, aperfeiçoamento e especialização profissional. Nós vamos pegar qual é a característica principal, então a gente pega lá a parte de bebidas, refrigerantes, bebidas alcoólicas, você pega a parte de alimentos, massas, carnes, a parte de panificação, padaria, sorvetes, frutas, hortaliças. Então você analisa qual é a característica, qual é o perfil do segmento, você faz um paralelo a essa característica para poder fazer a estruturação, e o aluno então vai ver todo esse ambiente, esse referencial. Ele vai ver o curso estruturado, recebendo todas as informações genéricas sobre todos esses pedaços que compõem o segmento. Qual é a diferença para o de formação inicial e continuada? Ele não terá, né, toda essa visão abrangente do conjunto, ele vai escolher uma linha específica e nessa linha ele vai se aprofundar. O Senai ainda oferece assessoria, consultoria e treinamento especializado para empresas. A metodologia e infraestrutura da escola aproximam os alunos da realidade de diversas áreas. Vai aprender na prática a manipular com as matérias-primas, a mexer nas variáveis dos equipamentos, a saber como mexer com utensílios, com instrumental, com ferramentas, e junto ele aprende a atitude no trabalho. Em 2009, o Senai da Barra Funda formou cerca de 4.000 alunos. A expectativa é que esse ano o número de estudantes certificados aumente em 25%. Temos um desafio que está sinalizado aí para a gente, né, que estamos fazendo um trabalho para capacitar direcionado para o pão francês. Então estamos fazendo um projeto de desenvolvimento e aí, por enquanto, a nossa expectativa é em torno de 13 a 15 mil pessoas capacitadas em padeiro confeiteiro. O investimento para quem deseja rechear o currículo? Se a escolha for o curso regular, é gratuito. Já o de formação inicial e continuada vai depender da área. O curso técnico ele é gratuito. Nós abrimos inscrições no meio do ano e no fim do ano. O investimento é ele pagar o transporte para vir até a escola. Todo o material é dado, todos os materiais que ele usa nas plantas, as apostilas, isso tudo ele recebe. Agora, para uma formação inicial e continuada, que é mais pontual, então vou usar como exemplo o padeiro confeiteiro, que a gente tem 180 horas de curso, custa aproximadamente R$ 780, R$ 800, que é o investimento que a pessoa precisa fazer para ter, né, uma capacitação consistente e uma boa perspectiva de mercado. Eu já ouvi vários depoimentos, né, de muitos empresários, não só dessa área de alimentos, né, que você pode reconhecer quando uma pessoa é formada pelo Senai.
né? A partir do momento que ela se posiciona para poder fazer, por exemplo, uma simulação de uma prova, né? A maneira como ele dispõe dos utensílios, das ferramentas, a maneira com que ele procede, a maneira como ele usa os EPIs, a maneira como ele limpa e organiza, né, o seu ambiente, aquilo tudo que está em volta dele, né, para acabar a sua tarefa. Isso é uma característica bastante significativa de uma pessoa formada pelo Senai. Veja agora a receita do dia. E a receita de hoje, mais uma vez, vem da padaria Apolônio, que fica em Piracicaba, interior de São Paulo. É o pão provocante. E quem ensina esta provocação pra gente é a Ana Carla. É com você. Vamos lá, então, a mais uma receita nossa do nosso pão provocante. Primeiro a gente vai misturar todos os ingredientes nesse recipiente. 200 gramas de queijo provolone, 200 gramas de queijo mussarela, 200 gramas de queijo prato, 200 gramas de queijo parmesão, todos eles ralado, 40 gramas de cheiro verde picadinho para dar o tempero e mais 120 gramas de cebola picadinha. Vamos misturar tudo. Agora a gente vai pegar uma assadeira de pão francês, 25 pães. A gente vai cortar os pães fazendo um buraquinho neles, um pouquinho maior do que o normal. Agora a gente vai colocar o recheio dentro dele. É só um pouquinho de recheio, não é muita coisa, umas 10, 15 gramas de cada pãezinho. Muito bem, depois de 15 minutos no forno, colocou na cestinha, tá aí a provocação da padaria Apolônia. Provocante mesmo? É provocante. Vamos provar? Vamos provar. Confira agora nosso calendário de eventos. Dia 17 de junho acontece o primeiro seminário técnico com rodada de negócio em Natal, Rio Grande do Norte. Mais informações no site www.abip.org.br. Nos dias 20 e 21 de julho acontece a reunião nacional da ABIP em São Paulo. Informações no site www.abip.org.br. De 20 a 23 de julho será realizada a FIPAM, Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e do Varejo Independente de Alimentos, no Expo Center Norte, em São Paulo. Para mais detalhes, acesse www.fipan.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Envie suas dúvidas, sugestões ou comentários no e-mail contato@oempreendedor.tv.br ou acesse o nosso site www.oempreendedor.tv.br, deixe sua mensagem ou procure a sua receita predileta. O programa que você acabou de assistir já está disponível no site www.oempreendedor.tv.br. Acesse e confira. Hoje ficamos por aqui. Até a próxima semana e bons lucros!